Amigos do Portal JC 24 horas, nós estamos aqui com o Jesus Rodrigues, né? Ele é uma liderança política, foi deputado federal e um cidadão com quem eu tenho uma ligação indireta, ele nem sabe, vai saber agora. O pai dele, Coronel José Rodrigues, foi colega de trabalho, foi, né, digamos, no passado, do meu pai, que também era PM e hoje está em saudosa memória. Então, é um prazer, em primeiro lugar, fazer essa viagem no tempo através da sua pessoa, recordar o seu pai e o meu, que trabalharam juntos lá em 1900 e sei lá quando, há muito tempo atrás. Bom, Isso. Deixa eu fazer. Pô, não, fica à É, vontade. Ó, aqui é um isso. papo descontraído, onde é proibido, é Tá. proibido, viu? Deixa eu fazer uma correção. O meu pai é o Jerônimo Rodrigues, Coronel Jerônimo, que foi vereador de Teresina. O José Rodrigues, Coronel José Rodrigues, é o pai da Flora. Portanto, eu e a Flora somos primos. Seria uma honra ser filho do José Rodrigues também, uma pessoa de bem, pessoa que eu respeito muito. Foi, inclusive, meu professor de matemática lá na infância, né? Me ajudava a responder minhas questões de matemática. Eu tomei gosto por isso, dava aulas também de matemática. E eu sou filho mesmo do Jerônimo, que também foi da polícia, né? Mas ele já foi para a reserva em 1968, se eu não me engano. Pronto, mas é feita a correção, mas permanece a informação de que eram colegas. Sim. Porque Meu eram pai trabalhou Petronilho junto com o José Rodrigues também na e polícia. pronto, Era Petronilho Rodrigues Alves, né? isso, meu tio, José Rodrigues Alves e o seu pai, que é o Jerônimo. 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 Pronto. Os três trabalharam com meu pai, portanto, feita a correção em relação à paternidade, mas Certo. permanece a informação sobre a amizade do seu pai com o meu. O Tá que não certo. muda a viagem, né? A viagem no Não, tempo. absolutamente. Bom, vamos nós. Vocês são da cidade de Hugo Napoleão, não é isso? Vai me corrigindo onde eu não souber. Isso. Veja, meu pai, a minha família, originariamente lá, meu avô e minha avó, eles vieram do Ceará, naquela famosa seca de 15, alguma coisa assim. É. Uma dessas secas que teve foi a de 70, não, 1915, é isso mesmo. E vieram aqui para o Piauí, e meu avô era, digamos assim, um vaqueiro de outros fazendeiros, e aí foi migrando de uma fazenda para outra. Um dia ele teve a oportunidade de comprar um pedaço de terra em Hugo Napoleão, como você falou. E lá foi onde a família se consolidou. Meu avô, minha avó e todos os 10 filhos dela, né? Entre eles, esses 3 militares que você falou e mais outros 7, né? Irmãos, também o Edmundo Rodrigues Alves, que foi prefeito em Hugo Napoleão por muito tempo. Hoje tem um neto dele na prefeitura, anteriormente era o Hélio, que também era um neto dele na prefeitura. Eu comprei o pedaço de terra que antes era do meu avô, a fazenda dele, hoje está em posse minha e do meu filho, né? Toda a terra do meu avô está de posse minha e do meu filho. E quero fazer lá uma área onde era a casa do meu avô, tentar reconstruir lá. Maravilha. Geralmente o militar sonha ter um filho seguindo a carreira. Mas de repente o senhor Jesus segue para a carreira da política. Eu sei que não foi direto para a política, teve toda uma trajetória. Fala um pouquinho da sua trajetória aí para gente. Olha, deixa eu dizer, só pegando aí esse gancho da questão da polícia militar, veja como é que são as coisas que o destino apronta para as pessoas. O meu pai foi fazer o curso de oficial no Recife, que aqui no Piauí não tinha escola militar. Lá ele conheceu minha mãe. E aí casou, veio para Teresina. Quando ele foi fazer o curso de aperfeiçoamento de oficial, né, que é para oficial superior, ele foi para o Rio de Janeiro. Minha mãe saiu daqui grávida de mim, eu nasci em abril no Rio de Janeiro e em novembro eu já estava de volta. Então foram 7 meses de Rio de Janeiro, mas nasci carioca, sou registrado como carioca, e outros coronéis brincavam comigo e diziam assim: você é um carioca da gema, nasceu no Morro do Macaco, no bairro de Vila Isabel. Então, essa é a trajetória. Meu pai, ele não chegou diretamente a me incentivar para a política. Ele achava que eu era muito afoito e ele incentivou meu irmão
e meu irmão preferiu seguir a carreira do direito. Fizeram um acordo lá, se não passasse para o vestibular, ele iria fazer o curso de oficiais, né? Como ele passou no vestibular para a direita, e foi embora. Meu pai também, junto com o tio José Rodrigues, eles percorreram as nossas famílias, a minha geração, para que eu incentivasse meus filhos, um dos meus filhos, pelo menos, a ir para a carreira militar, para a polícia militar. Tenho 3 filhos homens, também nenhum quis ser militar. E dessa nova geração não tem, né? Nós perdemos os últimos coronéis da família Rodrigues agora. Saiu o coronel Renato para a reserva, saiu o coronel Raimundo Rodrigues para a reserva, e a coronel Elza, ela está aí já quase também saindo para a reserva. E uma família de tradição militar, realmente. Eu também vi a política na família através de Edmundo, que era o prefeito de Hugo Napoleão, e do meu pai, que foi um vereador da capital de Teresina. E a política sempre me convidou. Eu digo que já fazia política com 7 anos de idade, 8 anos de idade, porque nas escolas daquele tempo, e vejam, era no tempo da ditadura, né? Eu sou nascido em 59, então eu com 7, 8 anos de idade, já era 64, 65, por aí, existia a história da eleição de um representante de cada sala, pelos alunos, e eu era chamado a ser esse representante. Fui presidente de Grêmio, fui presidente de associação do pessoal da Caixa, não cheguei aí para o sindicato, mas a política sempre esteve do meu lado. Todos nós, né, a gente aprende na escola, a gente já nasce um ser político, né, desde o nascimento, a maternidade que nos recebe se não for particular, é obra política, enfim, a gente já nasce na política. Agora, a sua trajetória, a sua origem de família militar e também de política, fazendo uma comparação para os dias atuais, na minha opinião, não sei se o meu amigo concorda, houve uma mudança enorme, principalmente de valores, né? Principalmente de valores. Os políticos de outrora eram com todo respeito aos atuais, mas tinham mais palavras, tinham mais seriedade, brigavam no bom sentido, mas, na verdade, as brigas eram lutas travadas pelo bem comum. Hoje houve uma inversão de valor enorme. Como é que o senhor avalia essa evolução, se é que pode chamar assim, do cenário político da nossa época de infância, vou me inserir nesse contexto, aos dias atuais? Olha, veja, como eu falei, eu desde o tempo da ditadura, já como garoto, era escolhido como representante de salas. Fiz a carreira política da associação e no partido político também, não é? Participei da fundação do Partido dos Trabalhadores no Piauí, mas ele nasceu assim com uma cara muito radical, e eu então fui para o PDT, e lá também achei que já estava muito parecido com a política atual, voltei para o PT. E vejam, fiz oposição a esse pessoal que, digamos, apoiava a ditadura, PDS, PFL, todo esse povo que foi governador durante esse período inclusive 78, quando nós tivemos a primeira eleição de governador, 78, meu Deus, 82, não é? Aí eu já fazia oposição a esses candidatos. E, como você disse, vendo hoje no que se tornou a lida política, e eu tendo feito a lida, digo para você, sem medo de errar, que eu era do tempo da política do convencimento. Nós debatíamos política com as nossas classes, né, de trabalhadores, com as pessoas, mostrando a necessidade de se fazer uma política diferente. E eu saí do governo, eu entrei na política, era o tesoureiro da campanha do Wellington Dias, governador, em 2002. Em 2003 eu fui para a Coab, em 2004, final de 2004, em outubro, eu fui para o Detran e saí para ser candidato em 2010. Quando eu saí do governo em 2010, de lá para até hoje, eu não participei mais de governos. E tirei o meu mandato de 4 anos de deputado federal, o Wilson Martins era governador, mas eu não tive nenhuma relação com o governo. Mas posso lhe dizer que aquele partido que se elegeu em 2002 e governou até 2008, até 2010, eu, no segundo mandato do Wellington Dias, e hoje as práticas são absolutamente diferentes. Quando eu resolvi também sair, era porque eu já compreendia que as práticas que até eu mesmo
estavam muito parecidas com aquelas que eu criticava. Eu digo, não, eu vou recomeçar a minha vida política, eu não quero essa prática, eu quero outra. Saí do partido, saí da candidatura, fui candidato a senador em 2018, mas eu lamento que hoje a nossa política esteja absurdamente financiarizada. Absurdamente financiarizada. É o dinheiro que tem decidido o resultado das eleições, lamentavelmente. Essa mudança que o seu partido, ou seu ex, né, partido PT, foi sofrendo, na sua opinião, foi a questão de ética ou de honestidade realmente, na sua opinião? O que lhe fez mudar? Eu diria para você que das duas coisas. Porque, veja, alguns princípios que eram do partido foram abandonados, foram sendo esquecidos. E hoje não existe um freio. Eles não têm mais limites, eles não têm mais, digamos assim, eles estão sem oposição. Veja que no Piauí não existe oposição ao governo do Estado. Eu, em outros momentos, inclusive, comparei o governo do Piauí com o Vladimir Putin, porque aqui não existe oposição ao atual governo e isso é muito perigoso. Ao governo Lula, ainda existe uma oposição a nível de Brasil, porque existe uma direita fervorosa e aquilo outro do outro lado que eles chamam de esquerda. E não é esquerda, não dá para chamar Lula de esquerda, não dá para chamar Joe Biden de esquerda, mas o que não é de extrema direita, para eles, é esquerda, sem esquecer aí um centro, que também não é o centrão que a gente vê, né? Então, nós estamos trabalhando dessa forma, de maneira que, não tendo oposição no Piauí, eles estão fazendo tudo o que podem e o que não podem. Como, por exemplo, eu denunciei ontem um esquema de direcionamento de licitação, de favorecimento, de uso de informação privilegiada, porque se você vai editar uma portaria regulamentando, como eu falei ontem, o novo método para estampagem de placa de veículo, e algumas empresas surgem, assim, de uma hora para outra, se habilitando para exercer esse trabalho, fica muito evidente que houve aí um favorecimento. Então, além do Estado ter se tornado, digamos, uma máquina, os órgãos do Estado, uma máquina de fazer política eleitoral, agora está se tornando uma máquina de arrecadar dinheiro diretamente para empresas vinculadas às pessoas do governo. Isso é um absurdo, isso é o fim do mundo, lamentavelmente. Eu quero já entrar nessa questão aí, inclusive eu estou com um vídeo seu, vou já compartilhar aqui com os internautas, mas me veio aqui uma curiosidade no seguinte: o senhor teve um mandato de deputado federal, né? Sim. Durante o período de deputado, foi exatamente nessa época que o senhor começou a perceber a inversão de valores e viu que naquele momento ali não estava sendo a sua praia? Não, veja, o meu limite foi o segundo governo Wellington Dias, que eu já entendia que, da minha parte, embora eu me contesse, também já existia uma prática que, digamos, era criticável quando eu estava na oposição. E eu entendi que um terceiro governo do Wellington Dias seria muito pior do que o segundo, do ponto de vista do eleitoralismo. E foi. O Wellington Dias criou 70 secretarias, 70 órgãos de deliberação. Ele convidou para assumirem a vaga na Assembleia Legislativa algo em torno de 15 deputados para ocuparem cargos, secretarias que não tinham nem orçamento para executarem tarefas. Eram secretarias que, vamos dizer aqui, assim, a grosso modo, só para efeito da pessoa compreender, o orçamento do Estado destinava para aquela secretaria R$1 milhão. Desses R$1 milhão, 900 mil era gasto com pessoal e 100 mil era o que aquele órgão deveria executar de tarefas. Então, era o uso da máquina para o eleitoral. Isso é crime. E agora, o uso da máquina para a arrecadação de dinheiro. Empresas participando de licitações direcionadas. Aí realmente é um absurdo. Então, repetindo aqui, reforçando, até o segundo governo Wellington Dias ainda foi possível a convivência. Dali para frente eu sei que não seria mais, tanto que eu saí do PT e não quis nenhuma
nenhuma participação no terceiro governo. Porque, claro, o Wellington Dias lançou a sua esposa, ele diretamente não buscou os meus apoiadores tirar de mim para dar para a sua esposa. Eu tinha citado isso como um problema para a campanha. Esse não é o caso principal. O caso principal de eu ter saído é que eu não queria mais estar num partido onde ele ia governar de maneira tal que eu teria que fazer a oposição. Mesmo que eu tivesse ficado e tendo sido eleito, eu seria um membro do Partido dos Trabalhadores fazendo oposição ao governo dos trabalhadores. Eu não poderia ser secretário desse governo, como me ofereceram, eu sendo crítico do governo. Então, eu não tinha escolha. Para eu me manter coerente com meus pensamentos, eu tinha que sair totalmente do governo e do partido. Ou seja, o senhor evitou a confusão das palavras. Desculpa aí. Opa. Conveniência com conivência, né? Isso. Muito bem. Bom, vamos chegar aqui nesse assunto que o senhor abordou aí. Eu acho que eu vou repetir esse gesto, viu? Acho que eu tomo uma águazinha aqui que tem uma gargalhada aqui. Eu já tomei antes que eu comece a tossir. Muito bem. Olha, dá para ver que é um homem prevenido. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui na tela um vídeo que eu recebi. Foi gravado por ele, não foi enviado por ele. Esse vídeo já está circulando aí. Inclusive, esse vídeo é um jornalista, certo? Meu amigo, minha amiga, eu já denunciei aqui em vídeos anteriores vários crimes que o governo vem cometendo. Eu agora quero denunciar um que eu considero extremamente grave. Está acontecendo no Detran. Vejam, o órgão estabeleceu um novo regramento para a confecção de placas. Regramento exigente que muitas empresas que hoje estão no ramo não conseguiram ainda atingir o nível de exigência. Mas, de um dia para outro, após a edição da portaria, já surgiram 9 empresas credenciadas. Algumas fantasmas, porque existe só o nome e o endereço lá, não funciona nada. E algumas outras, digamos, laranja, porque já estão funcionando e já estão faturando, enquanto algumas empresas que já viviam do ramo não conseguiram ainda cumprir as exigências da portaria. Algumas, inclusive, estão ganhando na justiça o direito de continuar confeccionando placas. Isso é crime, isso é grave, e isso tudo acontece com a anuência do governador, porque esse é o modo de governar o estado do Piauí que eu já venho denunciando desde a eleição passada. Espero que, desta vez, nós possamos tomar providências políticas e jurídicas a respeito desse tema. Bom, o senhor já administrou o Detran, então aí é a fala de quem entende do assunto, né? Esse vídeo tem um pouco mais de 1 minuto. Aqui o senhor fique à vontade para explicar melhor essa situação. Veja, o que acontece é o seguinte, eu fui informado, eu mantive uma relação de amizade e respeito com algumas das pessoas que trabalham nessa área, donos de autoescola e pessoal despachante também. E eles me colocaram por telefone essa informação, eu pedi as portarias, pedi as informações, eles me passaram, eu estudei o assunto e coloquei dessa forma. O que acontece? Nós temos hoje várias empresas que produzem placa. A placa do seu carro, da sua motocicleta, vai lá numa empresa credenciada. O Detran mudou a regra de estampagem dessas placas, né, de confecção dessas placas, e impôs regras muito rigorosas, de maneira que muitos que estão no ramo ainda não conseguiram cumprir. Mas, logo após a edição da portaria, algumas empresas que surgiram, né? Aí essas empresas eu chamo de laranja, já estão habilitadas, já foram autorizadas, inclusive regras impostas a arrepio das orientações do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, e do Senatran, antigo Denatran. Então, veja, isso é muito grave. Eu tenho denunciado que o governo tem usado a sua máquina para fins eleitorais. Eu vou dar um exemplo aqui. O metrô de Teresina constrói uma estrada lá em Santa Cruz. O Parque Puticabana faz passagem molhada, calçamento em qualquer lugar do Piauí, desde que seja para atender o diretor do órgão que eu falo, ou no caso o metrô,
Wilson Martins ou do Puticabana, que eu não sei quem é. Isso é um uso político da máquina pública, isso é criminoso, eu já denunciei isso. Mas agora a coisa vai a um ponto inadmissível, inaceitável. Estão usando da máquina pública para instalar empresas, para fornecer serviços para o Estado e, consequentemente, para aquelas pessoas arrecadarem, porque eles fazem uma espécie de monopólio. Você só pode se direcionar para aquelas empresas que confeccionam placas. Então, isso é o fim do mundo que esteja acontecendo. Por isso é que eu tive que realmente fazer essa denúncia. Eu conheço aquele órgão, ele é de muita polêmica. No meu tempo, eu acredito que eu era chamado à imprensa muito mais do que qualquer outro secretário, ou de saúde e educação, porque quando você muda uma placa, você muda um selo de placa, você muda um instrumento que faz o reboque do seu carro, qualquer coisa que você mude, qualquer coisa que acontece no trânsito, eu era chamado a dar explicações. Saí do Detran, eu não tenho nenhum processo rodando em nenhuma esfera da justiça do tempo que eu fui gestor público. Digo para você que, ainda pegando aqui no caso do Detran, existia lá um pequeno grupo de autoescolas ou centro de formação de condutores. Eu digo, não reconheço que isso aqui seja legal, porque, afinal de contas, eu estou impedindo que outras pessoas montem as suas autoescolas. E assim eu abri para as autoescolas e para as empresas estampadoras de placa, né? E agora a gente vê o caminho inverso. Eles estão centralizando, monopolizando para uma empresa que surgiu aí, assim, como um milagre. Eu não sei quem é o dono dessa empresa, mas era uma empresa nova que não atuava no ramo. Essas denúncias já estão na esfera judicial ou, por enquanto, só na exposição dos problemas? Não, já foi para a esfera judicial. Um deles teve o direito de estampar placas, né, de fabricar placas já reconhecido pela justiça. Eu espero, e ele voltou a confeccionar a placa por designação da justiça. Eu espero que, no andar do processo, a justiça possa derrubar essas portarias que o Detran colocou para esse tema. E aí voltar ao que era, com o tempo de que as pessoas possam se adaptar a exigências exorbitantes, exigências que agora estão, inclusive, passando do limite, que essas exigências cumpram pelo menos as leis estabelecidas pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Eu quero acreditar que, na sua época de Detran, o senhor deve ter recebido muitos convites e propostas nada republicanos e deve ter penado um bocado para dizer não a essas pessoas. Estou certo ou estou errado? Olha, quando... Só um instante, ou tem aquela história, a formiga sabe o pau que rói. A pessoa olhava assim e dizia, não vou entrar nesse aí, não. Não, veja, existe uma regrinha assim, que serve para prefeito do interior. A pessoa ela pode entrar de toda boa fé, como candidato a prefeito ou a vereador ou qualquer coisa, mas em especial para o executivo, para prefeito. E aí começa a chegar as pessoas que, digamos, propõem facilidades para o prefeito. Basta ele estar bem na pesquisa, com possibilidade de ganhar, aí já aparece os escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, aparecem empresas fornecedoras de gênero, de todo tipo, oferecendo ali uma ajuda de campanha e tal, desde que depois. Então, as tentações são muitas. E, claro, é preciso que a pessoa seja muito resistente, muito convicta, não é? No tempo que eu estava no Detran, no tempo que eu estava na tesouraria do Detran, da campanha, aliás, ainda era possível que empresas doassem para partidos políticos. Isso caiu depois. Então, hoje, isso não é possível. Então, as empresas que queriam doar espontaneamente, elas faziam isso naturalmente, né, dentro da lei. Agora que não é mais possível, então, não podem fazer. E aí encontraram uma maneira de colocar a máquina pública a serviço de algumas empresas em especial. Isso acontece em outras áreas. A área da saúde, por exemplo, tem empresas de Goiânia, de Tocantins, administrando hospitais públicos. Eu sei.
não é? Então, isso é a empresa que é pensada, é aquela empresa ali porque ela tem condição de fazer a sua colaboração indevida, digamos. Faça uma síntese do cenário político nos 3 níveis: nacional, estadual e municipal em Teresina. Olha, eu digo o seguinte para você, nós tínhamos em Teresina um grupo político do PSDB que administrava Teresina desde a primeira eleição para prefeito que ocorreu em 88, se não me engano. E esse mesmo grupo eu considerei que já estava assim cansado, já estava muito confiante demais, e eu disse muitas vezes nas redes sociais que a Teresina, o grupo da prefeitura, tratava a Teresina como se fosse o quintal de sua casa. Quando é que você limpa o quintal de sua casa, Temístocles? Quando dá vontade, quando tem um tempo, quando acha que a coisa está muito séria, não, então eu vou arranjar aqui uma maneira de limpar o quintal da casa. Assim eu compreendia que Teresina estava sendo administrada. Trabalhei para o doutor Pessoa e rompeu o ciclo tucano. Eu considero que foi importante. Vamos ver agora o que o povo de Teresina vai escolher como próximo prefeito da capital. No Estado, eu já digo para você que, desde a eleição passada, eu trabalhei para Silvio e para seu conterrâneo aí de Floriano, Joel. Né? Eu sou bancário, junto com o Wellington Dias, fizemos todo o movimento. Sempre votei o Wellington Dias, mas em 2002, ou depois que eu saí do Partido dos Trabalhadores, não votei mais. Fui fidelíssimo ao partido enquanto estava lá. Inclusive, a minha saída, eu não me elegi para depois pedir para sair, para não trair o eleitorado do PT que votaria em mim, e eu me elejo por um partido, depois eu mudo. Eu deixei de ser candidato para ser fiel ao partido que me elegeu. E fui até o final. Então, em 2022, eu trabalhei para Silvio Mendes e Joel Rodrigues. E considero que ali já se viu o poder da máquina, o poder financeiro numa eleição de governo do Estado. Porque a eleição de governo do Estado, e também era assim de senador, era coisa espontânea, era voto livre, voto de opinião pública. Mas a cada dia esse voto livre, esse voto de opinião pública está ficando mais raro. Porque as pessoas aqui, quando eu mando uma mensagem aqui com o meu santinho, e digamos eu tenho o seu telefone de 15 anos atrás e você já não tem mais aquele número, cai na mão de outra pessoa. Aí a pessoa me pergunta assim, de quanto é o Pix? Quer dizer, quando eu peço o voto, ela diz assim, de quanto é o Pix? Meu Deus. Então, quer dizer, as coisas estão desta forma. A nível de Estado, a eleição de senador e a eleição de governador já está passando perigosamente por uma decisão financeira, como era de deputado federal, como talvez também de deputado estadual. O deputado estadual ainda tem uma paixão, ainda tem um bairrismo nessa história, porque é um deputado ligado a uma determinada região. Na eleição de presidente da República, e a situação do Brasil, eu considero que eu fico até feliz de que exista oposição ao atual governo. Embora eu não concorde nada com eles, embora se eles repitam o candidato que foi derrotado, o presidente anterior, eu não votarei nele, mas eu considero importante que exista a divergência, a dicotomia, o antagonismo entre as posturas. É importante para a sociedade saber que existe um outro pensamento além daquele que domina, que está no governo. No caso do Piauí, isso não se configura. Mas, a nível federal, existe uma oposição espontânea. Aquela oposição que o PT fez em 94 a Fernando Henrique, em 98, lá na eleição primeira em 89, 90, né? Era uma oposição espontânea, as pessoas queriam mudanças. Hoje, essa militância espontânea ocorre do lado da extrema-direita. Lamentavelmente, eu chamo de extrema-direita e as pessoas estão embarcando numa maneira, digamos, onde eles trabalham muito com a mentira, com o fake, né? Com o falso. Mas existe a oposição. E nós vamos para esta eleição agora, que vai ser, assim, digamos, um termômetro da próxima eleição. Vamos ver como se sai cada tendência ideológica, de direita, de centro ou de esquerda, para, então, nós vermos aí como projetar 2026
as eleições federais, né? Governo federal e governos estaduais. Muito bem. Bom, a gente sabe que numa campanha eleitoral o tempo é ouro, né? Nós já estamos tomando praticamente meia hora do seu raríssimo tempo. Então, quero que, para a gente encerrar, quero que você fale agora do presente, né? Do presente e do futuro. Você está na luta aí por um espaço na Câmara Municipal de Teresina, não é isso? Fala um pouco aí uma avaliação dessa peregrinação visando o Legislativo. Bom, veja, eu fui candidato a deputado federal em Teresina em 2010, para o Piauí. Eu tive em Teresina 12.500 votos, com uma equipe muito grande trabalhando, rodando a cidade. Eu tinha ajudado os candidatos a vereadores em 2004 e 2008, então em 2010 esses candidatos me retribuíram com seu trabalho e eu tive 12.500 votos em Teresina. E em 2018 eu fui candidato a senador. E sem nenhum apoio de vereadores, de liderança de bairro, eu tive 19.000 votos em Teresina. Voto livre, voto de opinião pública, coisa que numa cidade pequena, isso é raríssimo. Eu não sei, Floriano também já é uma cidade grande, pode ter as suas pessoas com uma certa independência. Mas Teresina tem um grupo de pessoas muito grande, que eu considero aí uns 20% do eleitorado, pessoas que votam livremente por uma questão ideológica. Eu estou buscando essas pessoas. São 19.000 votos que eu tive aqui e eu optei por fazer uma campanha de redes sociais. Eu hoje tenho uma equipe que está trabalhando comigo, porque nessa nossa faixa etária, Temísticos, você talvez pela sua profissão aprendeu a manusear isso aí, né? Eu tenho uma certa dificuldade de trabalhar com Instagram, com Facebook, né, com a internet de uma maneira geral. Então, contratei profissionais, um dinheiro que o partido me deu, né, do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, e hoje meu Instagram tem 1.300.000 contas atingidas em 3 semanas. Então, eu estou querendo que Teresina conheça um pouco da minha história, conheça um pouco das minhas propostas, e a gente possa, com isso, encontrar desses 19.000 votos algumas pessoas que possam também confiar em mim para vereador de Teresina. Eu sei que a minha expectativa, claro, não é de ter 19.000 votos, porque no meio desses 19, alguns são candidatos a vereador, com certeza, né? Mas é assim que eu estou trabalhando, por redes sociais, com debate, com grupos de Zap que eu tenho, com Instagram, resposta no Instagram, né? Fazendo lives, que eu já fiz 2. Então, eu estou trabalhando dessa forma, esperando que uma pessoa com a minha história, com a minha, digamos assim, a minha experiência, as pessoas de Teresina possam ver que eu colaboraria, né? Que eu teria uma contribuição a dar para a Câmara Municipal de Teresina, para a gestão de Teresina. Eu considero que, pela minha experiência, eu daria uma boa contribuição. Mas eu não sei como as pessoas vão ver a minha candidatura. Eu espero que, pelo menos, todos saibam que eu sou candidato. Se optem ou não por mim, é outra história, né? Mas é essa a intenção. É assim que eu estou fazendo campanha. Quando a pessoa diz assim, quanto é o Pix, aí eu digo, olha, não é possível, eu já vou descartando. A pessoa chega pedindo remédio, chega pedindo material de construção. Outro dia eu recebi uma liderança, ela queria que eu pagasse a inscrição do time num campeonato. E eu posso fazer o seguinte para você, eu garanto que, eleito vereador, eu vou estar lutando para que a verba do esporte seja suficiente para que as pessoas não precisem estar pedindo recurso para inscrição no campeonato, que o município possa financiar com bolas, com equipe, com rede, né? Quem sabe até iluminação de alguns campos de futebol. Mas o dinheiro para pagar a inscrição do time, infelizmente, eu não posso fazer. Estou fazendo a campanha dessa forma e estou muito feliz dessa forma. Com certeza esse aí não gostou da proposta, não, viu? Não gostou. É uma pena a gente saber que a verba substituiu o verbo, né? É muito lamentável. Muito lamentável. Eu tenho dito uma frase, não é uma frase de efeito, mas é uma realidade. Quando a política vira um negócio, todos nós perdemos. E é isso que tem acontecido. A política virou um negócio e o que é a nossa sociedade, Temísticos? A gente sai, encontra um monte de gente pedindo esmola nos sinais,
A gente para o carro, tem gente querendo olhar o seu carro, que senão corre o risco de passar um outro riscar, de arrombar. Que sociedade é essa que nós vivemos, sabendo que em alguns bairros do Piauí, acho que em Floriano, Teresina e no litoral também, bairros dominados por facções, as pessoas não podem transitar. Que sociedade é essa? Estamos todos nós perdendo. Alguma pessoa ou outra ganha um dinheiro na política, fica rico. Sim, mas ela não pode nem usufruir, não pode nem andar à vontade, não pode nem fazer uma caminhada. Nós vamos deixar uma pessoa na porta de casa quando vem nos visitar. A gente tem que ficar conversando dentro de casa e abre a porta só na hora que a pessoa já é para entrar no carro. A gente não pode ficar conversando na calçada de casa. Que sociedade é essa? Estamos todos perdendo porque a política virou um negócio. Quem gostou do nosso bate-papo e quer votar no Jesus Rodrigues para vereador, qual é o número? 77999, sem parar. Pode apertar, vai lá na esquerda, embaixo, e bota 77. Aí vai na direita, 999. Pronto. E aí, Jesus Rodrigues para vereador. Maravilha. Pois olha, muito obrigado pelo seu tempo com a gente. Eu sei que o tempo é raro no final de campanha. Parabéns aí pela sua biografia, pela sua trajetória. Eu pensei que conhecesse, mas hoje eu vi que realmente é muito mais rico do que eu imaginava. E a gente deseja sucesso aí na sua jornada, tá bom, meu amigo? Tá bom, muito obrigado também. É um prazer. Sempre que precisar, estou aqui para fazer esclarecimento, viu? Pode me ligar. Maravilha, então. Permaneça aí só para a gente fazer aqui o print da foto para ilustrar a matéria. Eu vou encerrar, mas permaneça aí, por favor, tá bom? Tá certo. E a vocês que nos acompanharam nesse bate-papo aqui com o senhor Jesus Rodrigues, candidato a vereador de Teresina, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.